hoje eu vim falar sobre Nós, não é uma DR sobre eu e você, é um novo filme do Jordan Peele que chegou nos cinemas agora no final de março, e eu tava super ansiosa por esse filme, porque, pra quem não sabe, eu sou muito fã de Corra, que é o filme anterior desse diretor, do Jordan Peele, e o filme na estreia da direção dele, é um filme de 2017, que pra mim é o melhor filme de 2017, é o melhor filme do Oscar do ano passado, e é um dos melhores filmes da década, eu já assisti 3 vezes, eu sou muito fã de Corra. E um dos motivos pelo qual eu sou tão fã assim do filme é que eu acho que ele é conduzido de uma maneira brilhante para tratar o racismo, para tratar como o povo americano se apropria do corpo negro e quanto ele faz várias críticas sociais em diversas camadas, mas ao mesmo tempo ele também é um filme de terror eficiente, ele também é um filme que o humor funciona. Então eu acho um filme assim muito bem balanceado, eu adoro ele. E eu tava com uma expectativa muito alta pra Nós, então por causa disso. E eu fui assistir e eu gostei bastante. Mas não gostei tanto assim quanto eu gosto de Corra, e eu vou explicar por quê. Mas claro, leva em consideração aí que a expectativa tava alta, eu tava muito ansiosa pra ver ele, ainda assim eu demorei 2 semanas porque eu fui viajar nesse tempo. Enfim, como já faz um pouco mais de tempo que o filme estreou, eu vou falar os spoilers, e tem muitos spoilers para falarmos sobre, mas eu vou deixar pro final e eu vou avisar quando tiver spoilers, então quem quiser ouvir um pouquinho sobre o filme sem spoilers pode ficar que eu aviso quando chegar lá. E o filme está centrado na personagem da Lupita Nyong'o, que é uma atriz que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante há alguns anos atrás por 12 anos de escravidão. E aqui ela interpreta inicialmente uma menina que na sua infância sofre uma espécie de acidente numa praia com seus pais. E aí, anos depois, ela já está casada e com 2 filhos, e ela e o marido retornam para essa praia, para as férias, e aí coisas estranhas começam a acontecer. O filme tem muitos paralelos com Corra, assim, o Corra começa já te mostrando uma cena que te coloca naquele clima de terror e te deixa num clima de estranheza, e depois ele tem os créditos iniciais com uma música em outro idioma, parece algum dialeto desconhecido, alguma coisa assim, e é uma música meio assustadora enquanto ele passa pela floresta. E aqui a gente pode ver que o Jordan Peele decidiu por essa marca registrada, porque a mesma coisa acontece, a gente acompanha esse acidente, não é bem um acidente, ela se perde por algum tempo quando ela é criança, e logo depois vem os créditos iniciais também com uma música muito estranha que vai ser repetida ao longo do filme e que piora a nossa sensação de medo justamente por causa do estranhamento. E essa coisa do estranhamento é algo que o Jordan Peele parece que está cada vez mais interessado em falar, apesar dele ser apenas o segundo longa dele, mas o Corra também trabalha muito essa questão, esse terror pelo estranho, né? Não são situações realistas, ao mesmo tempo em que são personagens realistas no nosso cotidiano, assim, no mundo real, mas coisas muito estranhas, muito Black Mirror começam a acontecer, e a gente fica um pouco apavorado por causa disso, porque é como se coisas muito estranhas começassem a acontecer com a gente. Bom, a coisa estranha que começa a acontecer aqui é que logo no começo do filme, o que acontece, o acidente, é que ela entra num desses brinquedos de espelho, de parque de diversões, nessa praia, e dentro desse brinquedo ela vê uma menina que é o seu duplo. Não é um reflexo do espelho, a gente consegue ver pela posição, pelas reações e tudo, mas isso de certa forma traumatiza ela, e aí corta ela com a família indo em direção à mesma praia, e conforme ela vai se aproximando dessa praia, várias estranhas coincidências vão acontecendo. E essas estranhas coincidências também estão muito ligadas a duplos. Então, é muito bacana como o diretor vai trabalhando isso o tempo todo, mesmo quando ainda não está naquela atmosfera super assustadora, ele vai trabalhando muito isso, tem muito jogo de espelhos, sombras, tem uma parte que tem uma sombra deles enquanto a família caminha pela praia, que é bem legal. A gente vê alguém segurando uma plaquinha escrito Jeremias 11:11, que é uma passagem da Bíblia que depois que você lê fica mais creepy ainda, mas eu não vou falar sobre ela e você só procure depois de assistir o filme pra você ver. A gente vê esse número 11:11 repetido algumas vezes em relógio, em placa de carro, tudo. Então essas várias coincidências que vão acontecendo vão assustando ela cada vez mais, né, porque trazem essas lembranças do passado, até que culmina no momento em que na casa de praia dela com a família, onde está ela, o marido, a filha e o filho, chega uma família idêntica. Ela, marido, filho com os mesmos rostos, basicamente, só que creepies, extremamente assustadores, e começam a fazer alguns joguinhos para assustar essa família. Então, assim como acontece em Corra, ele trabalha esse suspense, essa tensão
muito bem. Você fica muito tenso o filme inteiro. Apesar de ter vários clichês, assim, de terror, tem aquela coisa daquela musiquinha assustadorazinha que vai tocando, ele sabe usar muito bem desses clichês para te manipular, e você fica aos poucos querendo descobrir o que está acontecendo, quem são essas pessoas, de onde elas surgirem, o que elas querem, como que essa família vai fazer para se livrar delas. Então ele vai trabalhando isso com o roteiro de uma maneira bem legal, que ele vai te entregando bem aos poucos as coisas, inclusive com o flashback, com o trauma que ela sofreu quando criança. Seria muito fácil recorrer àquela narrativa pobre de narrar o que está acontecendo, e em determinado momento no clímax ele para e te mostra um flashback para você entender tudo, e aí ele volta. Mas ele não vai fazer isso, ele vai mesclando de uma maneira que aos poucos você vai percebendo por que a personagem da Lupita Nyong'o está tão apavorada assim. Mas assim como em Corra, há leituras que vão também além dessa história. Aparentemente apenas uma história de terror que ele está contando, que mesmo que você se atenha apenas a ela, ela funciona muito bem. Mas ele vai além e ele faz uma crítica, para não entrar tanto assim em spoilers por enquanto, é muito uma crítica aos Estados Unidos e ao sistema de classes. Eu acho que ele está falando sobre opressão, não só sobre o quanto as classes dominadoras exercem opressão em relação às classes mais baixas, mas também como os Estados Unidos exercem opressão em relação a outros países do mundo. Fica claro até pelo título, né, Us em inglês, que também pode ser lido como US, United States, mas também como nós, realmente, né, Us, nós, principalmente no sentido de falar sobre os laços que ligam as pessoas, sobre o que conecta elas. E aí ele também trabalha isso de forma muito bacana, tem um adesivo no carro deles logo no início que mostra a família de mãos dadas, e aí quando os invasores chegam eles estão de mãos dadas na mesma posição. A Lupita passa a maior parte do filme acorrentada, tentando se livrar das correntes. No começo também ele fala sobre o Hands for America, que é tipo uma campanha de caridade que teve na década de 80, que várias celebridades se uniram para fazer uma grande fila de quilômetros de mãos dadas pela América para combater a fome. Então ele vai trabalhando muito isso dos laços, das mãos dadas, dos nós. E das conexões entre as pessoas. Como eu já falei, ele é muito eficiente nessa questão de ir construindo a tensão, o estranhamento, o suspense aos poucos, ao te entregar aos poucos os detalhes da trama. Eu acho que ele também é muito eficiente nessa questão de trabalhar as várias camadas, né, o que o filme fala além das aparências. Mas comparando com Corra, por exemplo, que ganhou o Oscar de melhor roteiro original, né, eu acho que ele peca em alguns momentos. Eu acho que ele tem algumas falas muito expositivas. Por exemplo, quando a família de invasores chega, eles acabam explicando mais do que eu acho que precisaria. E eu acho que os personagens também poderiam ser melhor desenvolvidos. Tirando os personagens da Lupita, que é a protagonista, e do filho, que é a criança mais nova, que eu também acho que é um personagem muito bem construído, os outros personagens parece que eles nunca vão muito além do superficial. Acho até que eles são um pouco artificiais demais. Então acho que poderia ter melhorado essa questão de ser muito expositivo e de trabalhar os personagens. Mas a direção eu acho sublime, assim. Eu fico muito surpresa porque eu não conhecia a carreira do Jordan Peele como comediante. O primeiro contato que eu tive com o trabalho dele realmente foi Corra, e eu já fiquei extremamente surpresa com o quanto ele é um diretor habilidoso, e aqui ele se prova ainda mais habilidoso. A maneira como ele trabalha os elementos visuais do filme é fantástica, assim, não só para te causar medo, então os contrastes que ele faz no jogo de luzes, de cores, é muito legal. Ele trabalha aquele clichê do terror, de trabalhar muita cor vermelha, né? A gente já viu 1 milhão de filmes que trabalham isso, porque o vermelho simboliza o medo e tal, mas não só isso, eu acho que aqui o vermelho também simboliza o desejo, e aí isso tem a ver com as outras camadas que eu vou falar depois. Mas esse vermelho também é muito bacana para trazer contraste, né? O que torna as situações ainda mais assustadoras. A maneira como ele trabalha a câmera se movendo lentamente também, com alguns closes no personagem, ele sabe se utilizar muito bem das expressões faciais da Lupita, que é uma atriz sensacional. E aí, de novo, também a maneira como ele vai trabalhando os duplos, né? E aí é legal que até que a arma usada pelos
invasores é uma tesoura, né, que é algo composto de duas partes iguais opostas. Então, é muito legal como ele vai trabalhando isso. E as referências também que ele trabalha dos anos 80, porque a cena inicial que a gente vê da personagem da Lupita ainda criança se passa na década de 80 e ele traz várias referências de filmes de terror na época. Então, desde gêmeas assustadoras, a questão da cor vermelha também, que a gente já viu em vários filmes, o menino que se chama Jason e usa uma máscara, né, Sexta-feira 13, o Thriller, o clipe do Michael Jackson, que também é um clipe da década de 80 de terror, enfim, ele vai trabalhando várias referências que fazem sentido para a trama, não são simplesmente referências jogadas. E acho que outra coisa que vale destacar também são as atuações. A Lupita é foda pra caralho. Sério, assim, eu não tinha visto muitos outros filmes dela além do 12 anos de escravidão. Na verdade, não lembro se eu vi algum outro além do 12 anos de escravidão, no qual ela tá sensacional. Mas nesse ela tá brilhante. Ela interpreta duas personagens diferentes, né? A personagem real, que chama Adelaide, que é alguém que você percebe o quanto ela está apavorada pelos olhos. Como eu disse, ela é muito expressiva, assim. E a personagem, que eu acho que daí ela brilha mais ainda, que é o duplo, que é assustadora, que ela faz um trabalho aí não só visual, né, é uma personagem sombria, mas ela faz um trabalho de voz também muito impressionante, porque para aquela personagem faz sentido que ela tenha aquela voz assustadora. Também não vou dar detalhes ainda, porque ainda não entramos nos spoilers, mas a voz dela não só faz sentido, como ela trabalha ainda maior esse estranhamento e esse apavoramento do público. E a outra atores que eu acho que vale destacar são as crianças, que elas são sensacionais, maravilhosas, muito fofinhas, assustadoramente fofinhas, mas eu acho que elas mostraram muita maturidade pro papel, assim, os dois são estreantes e acho que foram muito bem. Mas a Elizabeth Moss, que ela faz uma ponta, ela tá em poucas cenas, mas nas cenas que ela tá, ela brilha. Eu amo ela de The Handmaid's Tale. E tem uma cena específica na qual ela começa a chorar copiosamente e em seguida ela já embala uma gargalhada, mas é hipnotizante a maneira como ela transforma o choro na gargalhada durante essa cena. Então as atrizes, principalmente, estão brilhando. O Winston Duke, que interpreta o marido da Lupita, ele é a ponta... No outro filme do Jordan Peele, no Corra, também tem um personagem cômico, né? E nesse caso é o personagem do Winston Duke, ele é o personagem cômico. Eu gosto dele, eu gosto da atuação dele, mas eu não gosto do personagem porque eu não gosto de como o humor foi trabalhado no filme. É algo que eu percebi que as outras pessoas não se incomodaram, mas eu me incomodei muito. Eu acho o humor de extremo mau gosto em alguns momentos. Tem momentos em que, sei lá, você tá com uma puta de uma tensão, você tá nervoso, e aí ele vem com uma piada que não é engraçada, e aquilo te tira de um clima do qual você ainda não queria sair. Então assista Nós, é um filme muito bom, muito eficiente, mas agora eu vou entrar nos spoilers, então você que não assistiu o filme ainda, desliga esse vídeo. Mas enfim, eu acho que o humor é desrespeitoso em alguns momentos, porque ele tá na sala com os amigos deles mortos, ensanguentados no chão, a gente está vendo os corpos ali, foi uma baita de uma cena dramática, e ele tá fazendo uma piada sobre roubar o carro dos amigos dele mortos, ensanguentados. Não só corta a tensão, como corta o drama às vezes, é algo que eu senti um pouco de falta no filme também. Daria pra extrair muito elemento dramático ali, existem várias situações traumáticas, né, pela qual a personagem da Lupita passa e pelo qual a gente viu ao longo do filme, e eu acho que tanto o drama quanto o humor não foram bem desenvolvidos, ficou todo o mérito realmente para o terror. Então, já que entramos em spoilers, eu gosto muito de destacar a cena final da luta da Lupita com o seu duplo, o quanto ele mescla a dança, que é o apogeu da personagem da Lupita quando criança, com a luta, que é quando ela tá buscando o outro apogeu, que é seguir o plano que ela sempre teve, que é destruir o seu duplo, né? Então, eu acho essa cena, ela é coreografada de uma maneira fantástica também como as luzes funcionam nela, eu achei ela incrível. E aí essa crítica dele ao que eu vejo como opressão dos Estados Unidos e das classes dominantes, então justamente porque ele trabalha personagens que têm uma boa vida, né, são personagens, a gente pode dizer que são ricos, né, gente? Quem tem casa na praia, né?
principalmente o personagem da Elizabeth Moss e a família dela, que são mais ricos ainda, mais a família da Lupita é uma família rica também. E enquanto que os duplos, os outros, aquelas pessoas que simplesmente estão à margem, estão literalmente abaixo, né, nos túneis, nos esgotos, e o quanto cabe a elas apenas mimetizar o que os outros fazem. Então é como se a classe dominante fosse livre para fazer suas escolhas, enquanto as classes oprimidas cabe simplesmente tentar mimetizar para talvez conseguir o mesmo status, né? Como se eles vissem essa classe que está acima literalmente como deuses, né? E cabe a eles mimetizar, tentar imitar os deuses. Essa questão dos deuses, ela até, eu acho que ela é diretamente trabalhada, né? O filme tem, além da referência bíblica do Jeremias 11:11, ela fala de Deus em vários momentos, então o filme traz algumas referências religiosas, e aí eu realmente acho que ele está criticando os Estados Unidos o quanto ele assume essa postura de Deus perante os outros países, né? E o quanto a gente copia a cultura americana de várias formas, e o quanto os Estados Unidos usa do fato das outras nações admirarem sua cultura e, de certa forma, copiarem isso para estabelecer poder, para reforçar suas formas de oprimir. Aí já tem gente supondo se vai ser uma trilogia, né? O Corra é uma crítica ao racismo, esse é uma crítica à classe, ao sistema opressor dos Estados Unidos. O terceiro seria sobre dominação de gênero ou sobre outros tipos de opressão. Mas enfim, fica aí o questionamento. Eu estava lendo também sobre esse evento, né, que o filme retrata muito, que ele ressalta muito, que é o Mãos Dadas pela América, que a personagem da Lupita tenta imitar, porque essa é a última referência que ela tem, né, antes dela ser aprisionada. Foi essa a última referência que ela viu na televisão, então acho que é por isso que ela tenta imitar. Então aquilo faz sentido na narrativa mais primária, né, no que está ali superficial. Mas além disso, eu vi que esse evento ele foi muito criticado porque é algo extremamente superficial, né? Tipo, vamos dar as mãos em relação à fome, o que isso faz efetivamente para as pessoas que têm fome. Mas foi um evento muito criticado porque ele deu mais despesa do que gerou realmente verba para a população que passava fome. Tiveram vários problemas, gente que não foram pagas direito, enfim, foi um evento mega criticado na época, justamente por tentar levantar muito status e fingir uma preocupação por algo que não fez efetivamente nada pelas pessoas pobres. Então acho que também tem essa segunda leitura aí para quem tinha esse conhecimento, né, em relação a esse evento. E eu acho brilhante a forma como ele faz o plot twist, né? O quanto a gente descobre que, na verdade, aquela Lupita que ficou viva é o duplo, na real. Porque muda totalmente a perspectiva depois que a gente vê. Não é algo que eu acho que é facilmente perceptível, pelo menos eu não tive essa impressão. Não é aquele final que a gente adivinha já no meio do filme. E eu tô doida pra rever o filme, porque eu acho que depois de você saber disso, você vai ler as coisas de uma maneira muito mais diferente. Então, é isso. Eu gosto mais ainda de Corra. Acho que Corra é brilhante. Esse é muito bom, é um filme inteligente, é um filme com uma direção fabulosa também. Mas eu queria um novo Corra. Além disso, além das questões fílmicas, o Jordan Peele está sendo criticado por ter comentado que ele não vê necessidade de colocar atores brancos protagonizando seus filmes. Não sei se ele usou a palavra protagonizando, mas tem que ser, porque tanto em Corra quanto em Nós existem alguns atores brancos, só que eles não são protagonistas. E eu acho isso um absurdo, assim, porque se fosse algo que é uma relação igualitária, ok, a gente poderia falar que é preconceituoso, mas existe claramente uma desigualdade na representação. Claramente, quantos filmes você vê que são protagonizados por negros? E eu acho que o Jordan Peele está fazendo a parte dele para equilibrar algo que está desequilibrado. Então, não entendo porque ele está sendo criticado por querer equilibrar algo que está errado, né? Mas é isso. Eu gostei muito de Nós. Recomendo para quem não viu ainda e não está assistindo esse vídeo, porque eu já entrei na parte dos spoilers. Mas quero saber o que vocês acharam também. Então, mandem aí seus comentários. Se tiver spoilers, mandem por inbox, né? Não mandem publicamente. Respeitem os amiguinhos. Não contem o final do filme para as pessoas, mesmo depois de um tempo, sabe? Isso é desrespeitoso.
E é isso. Me segue lá no Instagram, no Twitter, no YouTube, dependendo de onde você está vendo esse vídeo. Me segue nas outras redes sociais também. Deixa seu comentário aqui, seu like, ajuda aí, compartilha com quem viu o filme. E até a próxima.